Olá para você. A Hora do Papa já está começando. Lideranças das igrejas cristãs se manifestaram após o anúncio da reconversão em mesquita de Santa Sofia, em Istambul, na Turquia. Mais informações agora com o nosso correspondente no Vaticano, Silvanei José. Voltamos a falar da questão de Santa Sofia, em Istambul. O vigário apostólico da Anatólia partilha a tristeza do Papa. Penso em Santa Sofia e fico muito triste. Palavras do Papa no Ângelus do último domingo, muito diferentes das que Francisco mesmo escreveu em sua viagem à Turquia em 30 de novembro de 2014, no livro de visitas de Santa Sofia. Ele escreveu: contemplando a beleza e a harmonia deste lugar sagrado, minha alma se eleva ao Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a beleza. Peço ao Altíssimo que sempre guie os corações da humanidade no caminho da verdade, da bondade e da paz. Aquele memorável momento esteve moldurado pelos mosaicos do Cristo Pantocrator na cúpula central da antiga Basílica Bizantina e os grandes anjos com a majestosa Virgem na bacia da ábside. Uma tristeza partilhada com a do Papa e de outros líderes cristãos, como o Patriarca Ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu I, e muitas outras personalidades e instituições que, nesses dias, se manifestaram claramente. Deste modo, o vigário apostólico da Anatólia, Dom Paulo Bizet, comenta à agência ACIR as palavras do Papa Francisco no Ângelus de domingo dirigidas a Istambul, onde o presidente turco Erdogan, recordamos, com um decreto ordenou a reconversão em mesquita da Basílica Ortodoxa de Santa Sofia, que em 1934 se tornou um museu por determinação do então presidente Ataturk. De acordo com as últimas pesquisas, afirma Dom Bizet, cerca de 70% da população turca aprovou essa decisão do presidente Erdogan, um dado que deve ser levado em conta. Não foi uma ação irrefletida do presidente, disse ele. Seu discurso feito na sexta-feira, 10 de julho, Erdogan reafirmou que o local estará aberto a todos e não mais se pagará a taxa de entrada. É preciso ver como será preparado e se haverá um espaço em frente aos mosaicos da antiga Catedral Bizantina, continuou o vigário apostólico. Ademais, as referências à fé e à oração feitas por Erdogan em seu discurso, acrescenta ainda o vigário da Anatólia, me dão esperança de que seja concedida aos refugiados cristãos a possibilidade de rezar, permitindo a abertura de capelas em território turco. Se a oração e a fé são importantes, então que esta oportunidade seja concedida às pessoas que, no início, se pensava estar em trânsito e, ao invés, há anos se encontram na Turquia. Uma dessas pequenas igrejas encontra-se em Tarso, hoje usada como museu, mas onde é possível celebrar e reunir-se. Um lugar, disse ele, bem mantido pelas autoridades, seguro e limpo, ressaltou ainda Dom Bizet. Entretanto, Moscou, Romênia, Chipre, Geórgia, o mundo ortodoxo reagiu duramente à decisão de transformar a Basílica de Santa Sofia numa mesquita. É uma grave perda para a ortodoxia mundial, diz com veemência o metropolita russo Hilarion. Penso que a decisão tomada certamente influenciará as relações deste país com o mundo cristão. Mais vezes, inclusive nos últimos dias, ouvimos as vozes dos líderes cristãos que convidaram as autoridades turcas a não seguir adiante, mas elas não o fizeram. Para o metropolita Hilarion, que recordamos é o presidente do Departamento das Relações Exteriores do Patriarcado de Moscou, a transformação de Santa Sofia em mesquita é uma grave perda para a ortodoxia mundial. Por quê? Porque para os cristãos ortodoxos do mundo inteiro, a igreja de Santa Sofia assume o mesmo valor que a Basílica de São Pedro, em Roma, tem para os católicos. Esse templo foi construído no século VI e é dedicado a Cristo Salvador.
e para nós, disse ele, continua sendo um templo dedicado ao Salvador. Também o patriarca de Moscou e de todas as Rússias, Kirill, havia se manifestado. Uma declaração publicada em 6 de julho expressou preocupação com o destino de uma das maiores obras-primas da cultura cristã. Istambul é a sede do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla. Depois das fortes palavras dos patriarcas de Moscou, Kirill, e de Constantinopla, Bartolomeu I, às quais se acrescentou, como dissemos antes, a voz do Papa Francisco no Ângelus do último domingo, tristeza e perplexidade pela iniciativa também foram expressas pelo secretário-geral interino do Conselho Mundial de Igrejas, reverendo Ion Salka, em nome de todas as 350 igrejas membros do organismo. Com a reconversão de Santa Sofia em Mesquita, vocês transformaram um sinal positivo de abertura da Turquia num sinal de exclusão e divisão, declarou Salka. Segundo o Conselho, a reconversão desse lugar simbólico criará inevitavelmente incerteza, suspeita e desconfiança, anulando todos os esforços feitos também pelas igrejas cristãs para promover o diálogo e a colaboração entre os diferentes credos. O receio do Conselho Mundial de Igrejas é que isso possa incentivar as ambições de outros grupos que querem mudar o status quo e fomentar novas tensões entre as comunidades religiosas. A campanha emergencial Vida para Todos, desenvolvida pelo Serviço Franciscano de Solidariedade, o Cefras, já distribuiu mais de 350 toneladas de alimentos, além de milhares de cobertores e de kits de higiene e proteção. O Serviço Franciscano de Solidariedade entregou no almoço do dia 13 de julho a refeição de número 500.000 na tenda franciscana de São Paulo, localizada no centro da capital. Foram 500 mil de refeições destinadas à população em situação de rua, desempregados, imigrantes e refugiados, nas ações franciscanas de combate aos impactos da pandemia. A campanha emergencial, chamada de Vida para Todos, começou em São Paulo e há um mês se expandiu para o Rio de Janeiro, tendo 5 espaços de distribuição de alimentos e também 5 cozinhas solidárias. A demanda é muito grande, o que nos fez pensar em medidas provisórias para o atendimento, como é o caso das tendas. Mas sabemos que estes espaços não suprirão os desafios. Precisaremos nos reorganizar, estudar novas estratégias, pois não sabemos até quando sofreremos com os impactos econômicos e sociais da pandemia, relatou Frei José Francisco de Cássia dos Santos, diretor-presidente do Cefras. O grupo de freiras, chamado Siervas, não deixou a pandemia do coronavírus prejudicar seus espíritos nem seus instrumentos. Vamos conferir. Essas 7 freiras da comunidade dos servos do Plano de Deus, representando Chile, Japão, Peru, China e Costa Rica, usam seus talentos musicais para cumprir sua missão de serviço e evangelização. Elas continuam a espalhar sua mensagem de fé, alegria e esperança, apesar do distanciamento social, e organizam concertos online, palestras, grupos de oração e atividades virtuais para promover a solidariedade. E o nosso momento de informações de hoje fica por aqui. Até amanhã.